Bem, pessoal, chegou o grande dia da nossa revisão. A revisão do primeiro conteúdo que nós estudamos na primeira semana de aula, no primeiro dia de aula. Então, hoje a revisão ela será geral de todas as figuras de linguagem que nós estudamos e que da primeira vez foram divididas em duas partes, a parte 1 e parte 2. E hoje, na revisão, nós veremos todas de uma só vez. Então, pessoal, vocês, não sei se vocês ainda se lembram, mas eu espero que sim. A primeira coisa que a gente faz quando vai estudar um conteúdo é observar o conceito desse conteúdo. Então vamos lá, o que é figuras de linguagem? A definição de figuras de linguagem é essa: são certos recursos não convencionais, ou pode ser também falado, são recursos estilísticos que o falante ou escritor cria para dar maior expressividade à sua mensagem, conferindo emoção, sentimento e afetividade. Então, essa é a definição de figuras de linguagem, pessoal. Antes de mais nada, são recursos estilísticos que são utilizados para dar mais beleza às obras dos autores. Aí nós veremos a primeira. Comparação. A comparação é a figura de linguagem que torna equivalente coisas diferentes por meio de semelhanças que há entre eles. Ou poderia ser também um conceito de comparação. Estabelece comparação entre dois termos através de uma característica que é comum a ambos. Mesma coisa, pessoal. A definição aí é praticamente a mesma coisa. Só muda as palavras um pouquinho, mas o contexto é o mesmo. Só que na comparação é o seguinte: tem aqueles termos que estabelecem a conexão, fazendo a comparação entre os dois. E as conjunções são e os termos mais utilizados são como, parecia, tal, qual, assim, igual, etc. Aí tem o exemplo: o olhar dela é como a lua, brilha maravilhosamente. Então vocês observam que aí é uma comparação entre o olhar de alguém e a lua. E essa comparação ela é estabelecida por meio do conectivo aí como, da conjunção como. Beleza? Não se esqueçam que tem a comparação e tem a metáfora, elas são bem parecidas. Só que na comparação, o conectivo que estabelece a conexão entre os dois termos, ele sempre aparece. Aí no caso do exemplo foi como. E na metáfora não existe. Na metáfora ficaria assim: ó, o olhar dela é lua, brilha maravilhosamente. Então o como desapareceria. Entenderam? Vamos para a segunda agora. Metáfora. A metáfora também é uma espécie de comparação, pessoal. Só que sem a utilização dos conectivos que fazem essa conexão entre os dois seres. Enquanto na comparação há a presença do conectivo, na metáfora ele desaparece totalmente. E aí vamos aí ver um exemplo. E assim nossa vida é um rio secando. Observe que se fosse na comparação, seria assim, ó, e assim nossa vida é como um rio secando. Na metáfora, o conectivo desaparece. É a mesma coisa de comparação, só que sem o conectivo. Outro exemplo aí, ó. Nosso caso é uma porta entreaberta. Nosso caso é como uma porta entreaberta. Então vocês observem que houve uma comparação, só que sem a presença do termo que faz essa conexão, estabelece essa comparação, que seria a palavra como, o conectivo como. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos para a próxima.
Abrindo. Deixa eu dar mais um. Abriu. Antítese. Antítese, pessoal, é quando há palavras de sentidos opostos. Aí é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido. É a mesma coisa de você falar, é a figura de linguagem que apresenta palavras de sentidos opostos. Palavras de sentidos opostos. Vou dar uns exemplos aqui, ó. Gordo, magro, baixo, alto, bonito, feio, vida, morte, etc, etc, etc. Então, todas as palavras que possuem sentidos opostos, há antítese. Aí vamos aos exemplos. Já estou cheio de me sentir vazio. As palavras de sentidos opostos aí, ó, cheio e vazio, de uma letra da música de Renato Russo. Outro exemplo. E onde queres bandido, sou herói. Esse aí é o exemplo de um trecho da música de Caetano Veloso. As palavras de sentidos opostos, bandido e herói. Então não se esqueçam, antítese é quando há palavras que possuem sentidos opostos, contrários. Vamos para a próxima. Hipérbole. Hipérbole, esse também é muito fácil. É quando é a figura de linguagem que consiste no exagero das expressões para tornar a ideia mais expressiva. Quando há exagero, vocês já se lembrem logo de hipérbole. Tudo quanto é exagero é hipérbole. Veja o exemplo aí. Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Morrer de medo é um exagero, né, pessoal? Tudo bem que a pessoa fica com medo, mas chegar a morrer de medo por causa de fogos de artifício, houve um exagero aí. Outro exemplo. Ela gastou rios de dinheiro. Outro exagero também. Quem é que tem tanto dinheiro assim para ficar gastando? Então, hipérbole é quando há exagero nas expressões para tornar uma ideia mais expressiva ou dar mais expressividade a uma ideia. Vamos para a próxima. Agora, prosopopeia ou personificação. É aquela figura de linguagem que atribui características de seres não vivos ou inanimados a seres vivos. Então, por exemplo, se você atribuir uma característica que é própria de um ser vivo, de um ser humano, a uma pedra, você está cometendo prosopopeia. Há um animal, por exemplo, o animal não fala, né? Se você atribuir essa característica a um animal, você estará cometendo prosopopeia. Então, vamos lá um exemplo. A formiga disse para a cigarra: cantou, agora dança. Formiga fala? Obviamente que não. Essa característica aí é de ser humano, não é? Então aí há uma prosopopeia ou personificação. Outro exemplo. O céu está mostrando sua face mais bela. Céu tem face? Quem tem face não são pessoas? Então aí também é um exemplo de prosopopeia ou personificação. Por quê? Porque está atribuindo uma qualidade, uma característica que é de seres vivos a um ser não vivo. Vamos para a próxima. Sinestesia. Sinestesia também é aquela figura de linguagem que mistura sensações dos órgãos do sentido. Quais são os nossos órgãos do sentido, pessoal? Olfato, tato, paladar, audição e visão. Esses são os 5 órgãos do sentido. Então, todas as vezes que se misturam 2 ou mais desses órgãos do sentido, a figura de linguagem presente chama-se sinestesia. Vamos ver um exemplo aí. Ó. Sua voz tem um aroma da natureza. Observe bem. Voz é o som, não é? A gente ouve pela audição. Aroma é o cheiro, né? Nós temos o olfato. Então misturou 2 órgãos do sentido aí, ó. O olfato e a audição.
pelas palavras voz e aroma. Voz é a audição e aroma o olfato. Houve essa mistura de diferentes órgãos do sentido, então isso chama-se sinestesia. Vamos ver outro exemplo. O silêncio fresco desfolha as árvores. Observe as palavras grifadas aí, silêncio e fresco. Silêncio tem a ver com o quê? Audição, não é isso? Tem a ver com audição. E fresco tem a ver com tato. A gente percebe com tato, né? Se está fresco, quente, frio e assim por diante. É o tato que vai nos mostrar isso. Esse órgão do sentido, chamado tato. Então houve uma mistura aqui também de dois órgãos do sentido. Quando isso acontece, a figura de linguagem presente chama-se sinestesia. Quando há a mistura de órgãos, de diferentes órgãos dos sentidos. Vamos para a próxima. Pleonasmo. O pleonasmo, pessoal, aqui tem explicando o pleonasmo que pode ser utilizado e o que deve ser evitado. O literário é aquele pleonasmo que pode ser utilizado, porque ele dá mais ênfase ao texto ou à frase. Já o pleonasmo vicioso não. O pleonasmo vicioso ele tem que ser evitado porque fica feio o emprego de pleonasmo vicioso. Então, pleonasmo é o uso excessivo de palavras na transmissão de ideia, ocorrendo repetição e redundância. Há uma redundância. Esse tipo de pleonasmo aqui, o literário, ele é possível, porque ele confere mais um teor poético ao texto. Ao contrário do vicioso, né, que torna o texto mais feio, mais supérfluo, sem necessidade, desnecessário. Então vamos ao exemplo aí do pleonasmo que é possível, que é o chamado literário. Chovia uma triste chuva de resignação. Observe bem aí que chovia, não é? Claro que é a chuva, mas para reforçar a ideia, ele colocou dessa forma, construiu dessa forma. Nada mais, nada menos do que Manuel Bandeira, né? Um dos poetas mais famosos, escritores mais famosos do Brasil. Chovia uma triste chuva de resignação. Houve aí uma redundância, mas essa redundância aí ela é possível. Outro aí, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Então, aí também houve uma redundância, houve um emprego. E salgado do sal. Se o mar é salgado é porque tem sal, né, pessoal? Então houve aí também uma redundância. E quem usou esse termo aí é nada mais, nada menos também do que o célebre poeta português Fernando Pessoa. E aí o pleonasmo vicioso que nós não devemos utilizar: entrar para dentro, sair para fora, subir para cima, descer para baixo. Então, existem os dois tipos de pleonasmo, tanto o literário quanto o vicioso. Evitemos o vicioso e podemos usar o literário. Vamos para a próxima. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vamos para o próximo aí. Ironia. Ironia é uma figura de linguagem também bem interessante. É que quando nós pensamos uma coisa e falamos outra totalmente diferente do que a gente pensa. Por exemplo, aí, pessoal. Parabéns pela sua grande ideia. Conseguiu estragar tudo. Se a pessoa conseguiu estragar tudo, qual o motivo de a gente estar dando parabéns? Ironia, não é mesmo? Porque nós queremos ironizar a situação. Porque quem consegue estragar tudo não merece ser parabenizado. Então isso aí é uma ironia. Outro exemplo aí. Como você foi bem na última prova? Como você foi bem na última prova? Não tirou nem a nota mínima. Vou repetir, que saiu meio
meio embolada aí. Como você foi bem na última prova, não tirou nem a nota mínima. Então, se a pessoa não tirou nem a nota mínima, como é que ele foi bem? Foi muito mal, né? Aí, quando falou como você foi bem na última prova, foi uma ironia. Outro exemplo aí, ó. Parece um anjinho aquele menino, briga com todos que estão por perto. Quem briga é anjo? No mínimo é capeta, né? É encapetado. Então isso chama-se ironia, quando a gente pensa uma coisa e fala outra totalmente diferente. Vamos para a próxima. Polissíndeto. Polissíndeto, pessoal, simplesmente consiste na repetição de conjunções para garantir um texto mais expressivo ou para dar mais expressividade ao texto. Aí tem um poema, tem um exemplo aí tem um poema. O olhar para trás. E o olhar estaria ansioso esperando, e a cabeça ao sabor da mágoa balançada, e o coração fugindo, e o coração voltando, e os minutos passando, e os minutos passando. Vinícius de Moraes. Observe que houve a repetição aí, ó, da conjunção e. Poderia ser também a conjunção nem, outra conjunção, viu, pessoal? Mas aí no caso foi a conjunção e. Então todas as vezes que vocês virem a repetição de conjunção no início de frases ou versos, a figura de linguagem presente é polissíndeto, não se esqueça. Quando há a repetição da conjunção é. Geralmente é a conjunção e. Tá bom? Vamos para a próxima. Depois de polissíndeto, assíndeto. Assíndeto já é o contrário, pessoal. Enquanto em polissíndeto a repetição da conjunção, no assíndeto a conjunção desaparece. Ela simplesmente não aparece. Aí tem um exemplo. Ó. Em volta, leões deitados, vírgula, pombas voando, vírgula, ramalhete de flores com laços de fita, vírgula, o Zé Povinho de chapéu erguido. Então vocês notem aí, ó, que não houve a repetição nenhuma de conjunção, não é? Muito pelo contrário, os termos foram separados por vírgula. Isso é assíndeto. Agora, se fosse assim, ó, em volta, leões deitados e pombas voando, e ramalhete de flores com laço de fita, e o Zé Povinho de chapéu erguido. Aí seria polissíndeto, porque houve a repetição da conjunção e. Mas, como aqui no caso foi a omissão, a supressão da conjunção e, a figura de linguagem presente, assíndeto. Não se esqueça, polissíndeto quando há a repetição da conjunção e, assíndeto quando há a omissão, ou seja, quando ela não aparece. Ficou claro? Vamos para a próxima. Anáfora. Anáfora é o seguinte: consiste em repetir uma palavra ou expressão no início de frases ou versos. Verso também é um dos conceitos. O conceito aqui está meio diferente, mas é a mesma coisa. Aqui está. Consiste em repetir uma palavra ou expressão a espaços regulares durante o texto. É muito comum nas trovas populares, cordéis e poemas. Resumindo, é a repetição de palavra no início de frases ou versos. Aí tem um exemplo, pessoal. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Um texto aí de Manuel Bandeira. Qual foi a palavra aí que se repetiu? A palavra vi. Não foi? Do verbo ver. Então essa palavra aí, eu vi, repetiu 3 vezes. Então quando isso acontece, quando há uma repetição de palavra no início de frases ou versos, a figura de linguagem presente é anáfora. Não confundir com polissíndeto. Polissíndeto é repetição de conjunção, não é de palavra, não é uma palavra não. É de uma conjunção, viu? Eu acho que agora chegamos ao final
Esse foi o último, a última figura de linguagem que nós vimos. Eu espero que vocês estudem bastante, pessoal. Estudem bastante. Para que possamos fazer a nossa primeira avaliação e todos obterem êxito nessa avaliação. Eu espero que todos obtenham êxito. Essa é a primeira revisão, aula de revisão. E no decorrer da semana nós estudaremos o próximo conteúdo, que é o uso dos porquês. E vocês, enquanto isso, vocês vão estudando esse conteúdo de figuras de linguagem para que vocês possam sair-se bem nas avaliações. Por enquanto é só, e desejo bom estudo a todos.